Paz, queridos, graças a Deus por mais esse dia que nós estamos aqui. Meu nome é Abigail Cavalcante, eu sou diaconisa e intercessora na Casa do Senhor. E hoje eu estou aqui para meditar com você sobre o Salmo 57. Esses dias eu saí para trazer a palavra do Senhor e Deus me dava essa palavra, então eu resolvi falar um pouco mais dessa palavra aqui no canal. Eu creio que o Senhor tem algo novo para nos passar, tem coisas novas para nos dizer neste dia de hoje. Amém, meus amados? Vamos meditar no Salmo 57. Eu só irei ler aqui o 1 e o 2. O epígrafe diz assim: louvor pela benignidade divina. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Esse salmo é um salmo muito maravilhoso. Depois nós teremos a oração do Salmo 57. Como eu falei para vocês, cada palavra vamos estar orando em cima daquela palavra. Esse Salmo 57, o Salmo 142 e o Salmo 34 foram 3 salmos a qual o salmista Davi escreveu quando ele estava na caverna de Adulão. E o contexto dessa palavra nos diz o seguinte: quando Deus ele escolhe Davi como rei de Israel, Deus manda Samuel ir ungir Davi na casa do seu pai Jessé. Chegando lá, ele é ungido a rei. Depois ele volta juntamente para suas ovelhas, para cuidar das ovelhas. E Davi volta para o campo para cuidar das suas ovelhas. Em outra ocasião, Davi vai levar suprimento para os seus irmãos que estavam na guerra, que os seus irmãos sempre estavam lutando ali contra, sempre tinham batalhas para serem vencidas, e os irmãos de Davi estavam no exército de Saul. E Davi foi levar suprimento, e quando Golias está ali afrontando o povo de Israel, Davi diz que ele iria lutar com o gigante. E ali Davi luta com o gigante, Davi venceu o gigante. O rei Saul ele tinha prometido que quem vencesse aquele gigante ganharia a mão da sua filha em casamento e também a isenção dos impostos para toda a família daquele que fosse vencedor. Passou ali algum tempo, a palavra do Senhor diz que quando Saul ele se afastou de Deus, o espírito ao contrário, ele entrava na vida de Saul e Saul ficava totalmente atormentado. Alguns dos seus servos, dos seus empregados, sugeriram para que chamasse um homem que soubesse tocar harpa. Lembraram que Davi era um homem que tocava a harpa, que era de boa aparência, era um homem prudente em palavras e o Senhor era com ele. E Davi foi chamado no palácio para tocar a harpa, para que quando Davi tocasse a harpa, o espírito ao contrário da parte do inimigo saísse de Saul. Então, meus amados, Saul ficou tão maravilhado que toda vez que Davi tocava, ele era livre daquele espírito ao contrário. Saul sugeriu para que Davi ficasse no palácio. E ali ele ficou sendo ali o escudeiro de Saul. Onde Saul ia, Davi também ia. E Davi também fazer parte do exército do rei. Ele casa-se com a filha do rei e fica ali no palácio. Só que como Deus era na vida de Davi, Saul começou a ter ódio de Davi. Começou a ter uma inveja muito grande, uns ciúmes, e começou a perseguir para matar Davi. Então Davi ele vivia fugindo. E nessa situação aqui, Davi ele foi para a caverna de Adulão. E ali nessa caverna de Adulão, ele estava no fundo do poço. Ele estava no grau mais difícil da vida dele. Talvez no estágio mais baixo da vida dele ele estava. Mas ele tinha um Deus que tudo pode. Ele confiava no Deus que era o refúgio dele. Imaginem, meus queridos, Davi tinha perdido tudo nessa situação que ele estava na caverna de Adulão. Ele perdeu o seu lugar no palácio como servo ali do rei. Ele perdeu a sua esposa, teve que deixar sua esposa para trás.
Ele perdeu seu amigo Jonatas, a qual era um amigo íntimo dele. Ele perdeu a companhia de Samuel, porque quando ele estava em aflição, ele ia ter com Samuel para se aconselhar. Naquela oportunidade que ele foi ter com Samuel, aconteceu algo muito terrível. Saul mandou o exército dele e mandou matar todos os sacerdotes do Senhor. Somente um sacerdote escapou. Davi percebeu que ele não poderia nem ficar perto de Samuel, então ele perde a companhia de Samuel e Davi foge. E aí ele chegou nesse estágio aqui que ele perdeu até o amor próprio, porque ele chegou lá diante dos filisteus, se fingiu de louco, ele procurou abrigo ali entre os filisteus. Ficou um tempo lá, depois ele saiu de lá e foi nesse momento que ele chega nessa caverna, que era a caverna de Adulão. Era um lugar terrível, um lugar escuro, frio, um lugar sem água, sem nada, mas Davi, ele perdeu tudo, só que ele não perdeu o Senhor. Na nossa vida também não é diferente, não podemos perder o nosso Deus. Tirem tudo de nós, mas não tire o Senhor. Davi tinha sede de Deus e Deus espera que eu e você tenha sede dele, que nós possamos amá-lo de todo o nosso coração, que nós possamos ter um desejo grande de conhecer o Senhor, de servir a ele. Esse era Davi, um homem que tinha sede de Deus, que a alma dele ansiava pelos átrios do Senhor, ele amava estar na casa do Senhor e ele amava estar na presença do Senhor. Com todos os seus erros e seus acertos, Davi sempre quis estar perto de Deus. Ele falou para Deus assim, Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Então a coisa que ele mais tinha medo era perder o Espírito Santo, era perder a presença de Deus na vida dele. E nós vimos nesta palavra que mesmo na dificuldade, Deus ele ainda usa o servo do Senhor. Então, Deus manda nos dizer neste dia de hoje que mesmo na dificuldade, mesmo com a nossa vida limitada, porque nós somos limitados, não sabemos falar, não sabemos nos expressar, temos tantas coisas na nossa vida, mas mesmo assim o Senhor quer nos usar. E Deus, nessa situação, quando o Davi estava achando que tinha tudo perdido para ele, tudo estava perdido. Aí, neste momento ali, quando ele estava ali naquela caverna, a família dele veio também para a caverna, se juntou com ele. E o que me chama mais atenção no livro de 1 Samuel, no capítulo 22, o versículo 2, que diz assim: juntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles e eram com ele uns 400 homens. Então, na hora da luta, na hora da dificuldade, Deus usou Davi para trazer esperança para aqueles homens que não tinham mais esperança. Porque aqueles homens viviam debaixo do reinado de Saul, um reinado. Imagine um homem amargurado, um homem atormentado governar o povo. E os impostos também eram altíssimos. As pessoas estavam debaixo de um jugo muito terrível. Então, esses três tipos de homens foram ter com Davi. Homens que estavam em aperto, significa em grande estresse, sob pressão. Homens que estavam endividados. Eles deviam para agiota, né? Todos os amargurados de espírito vieram ter com Davi. Vieram se refugiar debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que trabalha, um Deus que a palavra do Senhor fala que aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então Deus não lança fora nós de jeito nenhum. Nessa passagem maravilhosa, aqueles homens entraram naquela caverna amargurados, de semblante caído, cheio de dívidas, em estresse, em aperto, e ali acharam refúgio debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Imagine você estar fugindo do seu maior inimigo, praticamente à beira da morte, perdeu tudo e agora ainda ter que aguentar 400 homens ali, numa situação muito terrível. Somente Deus dando graça para Davi. E agora Davi foi ser o líder daqueles homens. Que coisa linda! Davi treinou aqueles homens.
Davi aconselhou aqueles homens mais tarde se tornariam os valentes de Davi. Então, o Senhor, através do sofrimento daqueles homens, então, meus amados, aqueles homens sofreram, entraram ali com o coração angustiado, endividados, estressados, mas através da dor, do sofrimento, Deus capacitou aqueles homens se tornaram valentes de Davi. E na nossa vida não é diferente. Do jeito que eu e você estiver, vamos até o Senhor. Davi simboliza o Espírito Santo, a qual, através do nosso sofrimento, da nossa luta, ele vai nos treinar, vai nos moldar. Aleluia, nesta caverna que nós estamos enfrentando, essa luta, pode ser a caverna, pode ser o deserto, o Senhor vai nos capacitar, o Senhor vai moldar a nossa vida, vai forjar o nosso caráter e vai nos transformar em valentes, aleluia, valentes para guerrear a guerra do Senhor. Aleluia! Deus, ele é fiel e poderoso. O Senhor é aquele que transforma a vida do ser humano. Aleluia! Entra homens sem valor, homens que não tinham valor para a sociedade. Aleluia! E sai dali homens valentes para a glória do nome do Senhor. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Essa luta não é pra gente morrer. Nós não vamos morrer. Essa luta é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Essa luta, essa batalha que nós estamos enfrentando vai nos deixar mais fortes. Nós vamos sair vencedores, fortes dessa batalha. E a caverna é um lugar transitório, não é para sempre. Aleluia, Davi ficou por um tempo ali. Depois que Davi saiu dali, ele foi reinar. E é assim que o Senhor vai fazer comigo e com você. Existe um reinado para nós reinarmos. Aleluia. Existe lugar de honra para nós ainda. Aleluia, a caverna não é o último lugar. Ainda tem coisa boa nos esperando para a glória de Deus. Eu creio numa grande vitória na minha e na sua vida. Graças a Deus, debaixo das asas do Senhor existe abrigo, existe graça, existe refúgio, e que nós possamos ter sede do Pai, do Todo-Poderoso, de estar na presença dEle. Aleluia, minha alma tem sede do Senhor, eu quero cada dia mais aprender dEle. Graças a Deus, aquilo que Deus me falar, aquilo que eu aprender, eu vou compartilhar, porque é maravilhoso, porque a fonte, Deus é a fonte de água viva, e nós somos instrumento nas mãos dele. A água vem para a nossa vida e nós temos que fazer a água jorrar. A água parada não presta, dá bicho. A água do Senhor é a água corrente que salta para a vida eterna. Então que nós possamos ficar com essa palavra. Quero agradecer a você que ficou comigo até o final desse vídeo. Creia na sua vitória, creia que a caverna não é o lugar que você vai ficar. Deus vai te levar para lugares grandes e altos, para a glória de Deus. Então, se você ficou comigo até o final desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no meu canal, de dar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Fazendo isso, você vai me apoiar para eu continuar fazendo a obra de Deus. Deixe também seu pedido de oração aqui embaixo, que eu estarei orando por você e por sua família. E o próximo vídeo tem a oração também do Salmo 57. Que nós possamos confiar no Senhor e acreditar que Ele está conosco, que está cuidando de nós. Amém? Fiquem na paz.